Glória a Deus. Então, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 26, versículo 14. O apóstolo Sérgio Pessoa, o apóstolo Sérgio, ele trouxe uma palavra ontem sobre o ministro. E o tema que está no meu coração, já vinha já com esse tema no coração para falar sobre isso, é sobre ministério. Amém? Então, eu creio que você já ouviu aí uma palavra extraordinária ontem, e a gente vai colocar alguns pontos importantes sobre alguns entendimentos que a gente tem sobre ministério, e o tema da palavra específica é: ministério é uma bênção de Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: ministério é uma bênção de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente vai colocar aqui, antes de a gente ler o texto de Atos 26, 14, deixa a tua Bíblia aberta aí, é que todos que estão aqui nesse ambiente têm um ministério. Todos aqui já aceitaram Jesus? Então, a Bíblia diz que, a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e quando você vai continuar lendo ali o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, depois do versículo 17, mais adiante, vai falar sobre um ministério incomum que cada um de nós temos, que é o ministério da reconciliação, né? Ou seja, reconciliar Portugal com Cristo. Amém? Reconciliar a Europa com Cristo, reconciliar o mundo com Cristo. Esse é um ministério específico que cada um de nós temos. Mas, além desse ministério, alguns de nós também temos um chamado, a qual a Bíblia fala que é o ministério quintuplo, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Além disso, também tem o ministério de socorros, né? São aquelas pessoas que auxiliam os 5 dons ministeriais, diáconos, pessoal no louvor, pessoal que serve na mídia. Também, lá em Romanos, a Bíblia vai falar sobre pessoas que têm um ministério específico para compartilhar de bens. São pessoas que Deus vai prosperar aqui na terra para que você possa servir o reino de Deus com finanças. Posso ouvir amém? Amém. Deus vai prosperar você para que você seja um braço forte na sua igreja, semeando, contribuindo. Então, existe muito ministério. E a Bíblia vai falar sobre isso. Vamos ler esse texto aqui. Atos capítulo 26, versículo 14. Olha o que a Bíblia vai dizer. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Presta atenção. Para te pôr por ministro. Diga, ministro. Só até aí. E testemunha de tantas coisas que tem visto, como também daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Verso 17. Livrando-te deste povo, dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos. Diga, abrir os olhos. Olha só, o chamado de Paulo era algo específico que o Senhor falou para ele, para abrir os olhos, das trevas converter à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente. Repita comigo, desobediente. Só até aí. Não fui desobediente à visão celestial. Vamos orar mais uma vez, agora específico por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças mais uma vez nessa manhã. Obrigado pela unção de ensino. Obrigado, Pai, por mentes e corações abertos e receptivos à tua palavra. E eu declaro, Pai, que o Senhor vai abençoar e manifestar a sua graça sobre cada um de nós. Uma unção ensinável sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Então, gente, o tema é: ministério é uma bênção de Deus. Amém? Vamos repetir isso? Diga assim: ministério é uma bênção de Deus. Então, como eu estou feliz de estar aqui pela primeira vez na Europa, e eu estou aqui por causa do ministério. Amém? É interessante porque lá no Brasil a gente às vezes conversa com algumas pessoas e temos visto até mesmo o diabo levantar pessoas, até mesmo dentro de igrejas, para combater ministério, para falar mal de ministério. Então, pessoas têm anunciado como o ministério fosse um peso, têm anunciado como se o ministério fosse algo difícil, anunciado como o ministério fosse algo que Deus chamou para alguns e deu aquele encargo como se fosse uma dificuldade para aquela pessoa. Mas vamos pensar um pouco comigo. Jesus vai te dar alguma coisa ruim? Não, ele não tem nada de ruim.
A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Então, ele só tem coisas boas para dar para mim e para você. Se ele te deu um ministério, é porque o ministério é uma coisa boa. Amém? Se ele te deu um chamado, é porque o chamado é uma coisa boa. É uma bênção. Aliás, Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Timóteo, não precisa você abrir, mas eu quero citar para você, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, está falando de ministério, excelente coisa, deseja. Aleluia. Diga, ministério é algo excelente. E você sabe que algo excelente é algo acima da média, não é assim? Existe aquilo que é a média, existe aquilo que é abaixo da média, existe aquilo que é acima da média. Excelente está acima. E a Bíblia diz que ministério é algo excelente. Quantos aqui tem ministério? Toque na pessoa, toque lá e diga assim, meu irmão, ministério é uma bênção de Deus. Diga, a Bíblia diz que é algo excelente. Amém? Então, eu não sei se tem alguém aqui com esse pensamento, né, errado, de achar que ministério é peso, de achar que ministério é uma dificuldade, de achar que ministério é difícil. Jesus não vai te dar nada que é pesado, não vai te dar nada que é difícil. Jesus só tem bênção para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Então a Bíblia diz que o fardo dele é suave, né? O jugo é suave, o fardo é leve. Ou seja, ministério é suave e é leve. Aleluia. Então se você está servindo na igreja, se você tem um chamado, se você serve no departamento, tira esse pensamento, é tão difícil, tá tão pesado, tá tão... Não, irmãos, tem sido uma bênção. Servir a Jesus é uma bênção. Ter um ministério é uma honra e um privilégio. Que coisa maravilhosa. Veja, eu conheço o apóstolo Ivaldo quando a gente ainda nem era cristão. Não tínhamos uma grande amizade, mas eu o conhecia, né? Então eu sei da conversão dele, né? Eu sei do que Deus fez na vida dele, como Deus alcançou a minha vida. E estarmos aqui hoje, irmão, só podia ser Deus. Do ponto de vista natural. Não era nem para a gente estar mais vivo. Amém? A vida que a gente vivia antes não era nem para a gente estar mais vivo, mas o Senhor poupou porque tinha o meu pai, a mãe dele orando, pessoas intercedendo, e Deus poupou a nossa vida. E aprova ao Senhor nos guardar, nos salvar, nos redimir e nos chamar. Hoje estar no ministério é um privilégio, não é um peso, não é um fardo, é uma honra. Ter um chamado é uma honra. Quantos aqui tem um chamado? É uma honra, meu irmão. É uma bênção. E isso muda o nosso entendimento quando nós vamos servir ao Senhor, porque a gente não vai sair de casa pensando, não, eu vou para aquele negócio difícil, porque tem aquelas pessoas, porque tem isso, porque tem aquilo outro, eu só vou porque o Senhor me chamou, murmurando. Não, a gente sai de casa alegre, felizes. Costumo dizer que eu vou dormir pensando na obra. Eu acordo pensando na obra, eu passo o dia pensando nela, porque a minha vida é uma honra e um privilégio. Glória a Deus. Deixa eu te dar aqui outras coisas importantes aqui que o Senhor já está colocando no meu coração. Talvez você também esteja pensando assim, pastor, mas eu vim aqui para Portugal, porque como o apóstolo falou ontem, né, existe uma palavra lá fora que dizia que Portugal é cemitério de pastores. Mas agora você está crendo nessa palavra, que agora chegou avivamento e restauração nessa nação. Aleluia. Então, não será mais um cemitério, será agora um berço. Onde pessoas vão se levantar, pessoas vão servir, pessoas que nem sabiam que tinham chamado, agora vão entrar no seu chamado. E aí, irmãos, eu sei que a vida aqui tem uma vida de rotina corrida, pessoas vêm para trabalhar, pessoas vêm para prosperar, mas deixa eu te dar aqui uma boa notícia, Deus só chama pessoas que são muito ocupadas mesmo. Deus não gosta de preguiçoso. Aliás, a Bíblia diz, vai ter com uma formiga, preguiçoso. Deus não gosta de ninguém preguiçoso, Deus gosta de pessoas trabalhadoras. Pessoas que se levantam, pessoas que acordam cedo, pessoas... Então, se você está aqui essa manhã e você está pensando, pastor, eu sei, estou até ouvindo que ministério é uma bênção, mas eu estou tão ocupado lá fora, eu estou trabalhando tanto, deixa eu te dar uma boa notícia, Deus tem um chamado específico para você. Deus tem um ministério para a tua vida, e o ministério que Deus tem para a tua vida é uma bênção. Não é um peso, não é um fardo, é uma alegria, é uma honra, é um privilégio. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, como eu falei, muitos têm falado mal de ministério. E a gente escuta muito lá no Brasil, mais ou menos assim, não, porque pessoas estão servindo no automático. Não sei se você já ouviu essa expressão.
servindo no automático. Elas trabalham, elas estudam, vai para um lado, vai para o outro, aí chega na igreja, está servindo no automático. Outros dizem assim, que pessoas perderam a família por causa da igreja. Não sei se você já ouviu isso. Não, fulano de tal era casado e aí separou por causa da igreja. Né? Alguns vão dizer assim, que servir na igreja não tem tempo para lazer. Eu servia tanto, eu ia para a célula, eu ia para um lado, eu ia para o departamento, não tinha tempo de lazer. Outros disseram assim, servi na igreja e fui humilhado. O que é que eu ganhei por servir na igreja? Eu fui humilhado. E outros vão dizer que só reconhecia na igreja quando eu estava servindo. Quando eu parei de servir, não tinha mais reconhecimento. Agora, irmãos, deixa eu te dizer algumas coisas aqui, que se eu estou no automático, a culpa é minha. A culpa não é do ministério, porque você ouviu ontem sobre o ministro e você aprendeu que o primeiro chamado que você tem é servir ao Senhor. Aleluia! Então, por que pessoas estão servindo no automático? Porque elas não entenderam que o seu maior chamado é ler Bíblia e orar. Toque na pessoa que está ao seu lado e diga assim, meu irmão, seu maior chamado, diga, começa lendo Bíblia e orando. Diga, ministrando a quem te chamou. Amém? Então, pessoas devendo entender isso. Elas acham que o primeiro ministério dela é o quê? É o diaconato, é o grupo de louvor, é a pregação da palavra. Não, o teu primeiro chamado é o tempo que você passa com o Senhor. Tua vida de oração, tua vida de rendição, de consagração, tua vida de devocional, é o teu maior chamado, é o teu maior tempo, é aquilo que você passa ministrando ao coração de Deus, Deus ministrando o teu coração, para depois ministrar às pessoas. Então, se tem pessoas que hoje estão ministrando no automático na igreja, a culpa não é do ministério. Não é porque ele tem cargo na igreja. A culpa é porque ele tem sido desobediente àquilo que a palavra tem dito para ele. Aleluia, aleluia. Então, pessoas disseram assim, não, ministério, acabei perdendo a família. Por que perdeu a família? A culpa foi do ministério? Não, a culpa foi da pessoa. Porque a sua família é o seu primeiro ministério. A sua família é a sua principal célula. A sua família é o que você também deve dar uma maior atenção. Então, pessoas de fato lá fora têm perdido casamento, têm perdido família. Mas por quê? Porque não têm dado o devido tempo. Irmãos, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Tem tempo para você ministrar o coração de Deus, tem tempo para você ministrar as pessoas, mas também tem tempo para você dar a sua família. Amém? Se você está inserido em uma família, se você é casado, se você é casada, se você está no contexto de família e você tem um ministério, você tem um chamado, você precisa entender que a tua família é a tua principal célula. Tem que dar atenção a ela, tem que ter tempo para ela. Quantos podem dizer amém aqui essa manhã? Aleluia! Então, se eu não tenho tempo de lazer, é porque eu não estou sabendo administrar o meu tempo. Porque, como eu falei, tem tempo para tudo. Tem um tempo de você orar, ler Bíblia, família, culto, célula, mas também pode ter lazer. É lícito. E você até precisa disso mesmo, de um tempo, ter um momento de lazer, está tudo certo. Agora, o que é que tem que, às vezes, pessoas não entendem? É que elas estão tão apegadas a essas coisas do ponto de vista do chamado, do ministério, que elas não querem ter um momento de lazer, como eu falei, com a família, às vezes até mesmo com as pessoas da igreja, com os irmãos. Então, na administração do seu tempo, você tem que aprender a administrar isso, onde você vai ter tempo para Deus, que é o principal, tempo com a sua família, tempo para lazer, tempo para tudo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu servia, eu estava no ministério e fui humilhado. Seja bem-vindo. Amém? Porque vai fazer parte, né? E eu costumo dizer que a cada 10 pessoas, a cada uma pessoa que vai aparecer para querer te humilhar e agir de ingratidão com você, Deus vai levantar 10 pessoas que vai ser grato e vai honrar a tua vida. Aleluia! Então você aprende a não olhar para pessoas, você aprende a olhar para aquele que te chamou. Quem te chamou não foi as pessoas, quem te chamou foi Deus. Pessoas vão falhar com você, pessoas vão errar com você, mas Jesus jamais vai errar com você. Então você concentra os olhos nele e fica firme. A gente estava conversando aqui antes de a gente vir para aqui, para baixo, para a parte do culto. Estávamos falando de passamos um tempo em um outro ministério, onde o apóstolo Invaldo passou muito por isso. Nós passamos por muitas humilhações, mas sabe, irmãos, a gente saiu daquela igreja pensando, eu fui ferido com a igreja, eu estou dodói,
eu vou me afastar, eu vou voltar para o mundo. Não, sabe o que a gente fez? A gente entendeu que aquilo foi errado, mas os nossos olhos estavam fixos em Jesus. E a gente aprendeu que aquilo que aquelas pessoas fizeram, a gente não vai fazer, a gente vai andar diferente, a gente vai andar como a palavra nos ensina, a gente vai andar da forma que o Senhor nos guia para andar. Então você não pega coisas que você passou por circunstância. Quem aqui já passou alguma circunstância em igreja? Se você não passou, eu vou te dar uma boa notícia, um dia você vai passar. Amém? Alguém que vai falar alguma coisa, alguém que vai agir com você de alguma forma, que vai errar com você, vai fazer parte, mas os teus olhos precisam estar fixos no Senhor que te chamou. Aleluia, aleluia. E quando eu estou falando sobre isso, eu gosto de enfatizar a história de um homem de Deus, que há muitos anos atrás ele passou por uma circunstância, na época de uma grande racismo mesmo nos Estados Unidos, onde ele era um homem negro e ele não podia cultuar. Pensa sobre isso. Tinha um culto na igreja que ele fazia parte, mas ele não podia ficar no salão. Então, ele era o zelador da igreja e normalmente ele organizava as coisas, varria a igreja. Na hora do culto, ele não podia ficar dentro, ele tinha que ficar do lado de fora. E um dia, era uma igreja que tinha uma porta mais ou menos como essa aqui. Um dia, descobriram que aquele irmão estava com a porta entreaberta e ele estava observando o culto, vendo o culto, desejo dele. A fome dele por Jesus era tão grande que ele estava observando. E aí, quando descobriram ele, porque ele era negro, disseram, você está expulso dessa igreja. Você está demitido do seu trabalho de zelador, está expulso da igreja. Irmãos, o que é que você acha que esse irmão fez? Está numa igreja e só por conta da cor dele, ele foi expulso da igreja. Você acha que ele saiu dodói da igreja? Você acha que ele ficou com ferida na alma? Você acha que ele voltou para o mundo, porque disse, a igreja me feriu, eu vou para o mundo? Não, sabe o que ele fez? Ele saiu daquela igreja, ele foi para uma rua, onde tinha uma casa abandonada, e ele começou a orar naquele lugar. Daqui a pouco, pessoas começaram a se juntar a ele. Passou-se algumas semanas, tinha 4 pessoas orando com ele. Passou mais algumas semanas, tinha 20 pessoas orando com ele. Daqui a pouco, tinha mais pessoas orando com ele. E daqui a pouco, Deus começou a fazer um avivamento naquele lugar. Um avivamento chamado Avivamento da Rua Azusa. Você já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Porque o William Seymour, ele fazia parte de uma igreja, ele foi expulso por causa da cor dele, mas ele não disse, eu fui humilhado, eu vou voltar para o mundo. Ele disse, não, se alguém me humilhou aqui, eu vou para aqui porque Deus me chamou. Aleluia! Pessoas vão falhar comigo, mas quem me chamou não vai falhar. Aleluia! Aleluia! Pessoas podem humilhar, mas quem te chamou não vai te humilhar. Aliás, a Bíblia diz que em vez da vergonha, ele vai dar dupla honra, meu irmão. Toque na pessoa do seu lado e diga assim, meu irmão, ministério tem dupla honra para você. Aleluia! Não é que a gente vai estar atrás dessas coisas, mas Jesus tem. E Ele é bom, e Ele quer te abençoar. E se Ele quer te abençoar, o que é que você vai fazer? Você recebe. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Diga, ministério é uma bênção. Diga, quem me chamou é o meu Rei Jesus, que me salvou e me deu uma honra e um privilégio de levar a sua palavra. Que coisa maravilhosa, não é não? Te chamou, te salvou, te redimiu, mudou a tua vida e ainda te deu um privilégio de você poder anunciar aquilo que Ele fez na tua vida, a palavra dEle, para abençoar outras pessoas. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, eu quero te dizer, as nossas experiências, elas não podem determinar o nosso servir a Deus, porque ministério é uma bênção. Se você teve uma experiência ruim numa outra igreja, não é por causa disso que você vai ficar agora desanimado com o ministério, não é por causa disso que... Esses dias eu estava numa casa onde uma pessoa passou um processo e me pediu para eu ir lá fazer uma oração, eu fui fazer uma oração por ele, Deus abriu portas para ele, e aí a gente começou uma casa de paz, depois uma célula na casa dele, e aí a mãe dele não queria saber de pastor. Quando alguém chegava para a mãe dele e dizia assim, pastor, ela já desmerecia, ela já criticava, ela nem queria. E aí eu lembro que um dia eu estava lá na casa dele e ele disse assim, pastor, ela quer que na próxima semana seja na casa dela. Eu fui e ela começou a chorar quando ela me viu lá. Ela disse, pastor, o senhor sabe quantos anos não entra um pastor aqui na minha casa? Porque ela teve uma experiência ruim, e de fato foi uma experiência muito ruim, que houve de um certo pastor, na verdade nem era pastor, né, e fez algumas coisas ruins na casa dela, na família dela. E agora, depois daquele dia, aquela mulher não conseguia nem olhar mais para um pastor, nem chamar mais um pastor, mas agora eu disse para ela, não é porque você teve uma experiência ruim com um pastor, que todo pastor é ruim.
que todo pastor é errado. Não, existem pastores que são homens de Deus. Existem ministérios que são a bênção. Posso ouvir amém, irmãos? Então, se você está aqui, você já fez parte de algum ministério no Brasil, você já fez parte de algum ministério aqui em Portugal, teve uma experiência ruim, deixa aquela experiência para trás, irmão. Olha para frente, olha para o alvo, olha para Jesus. Aleluia, tem pessoas certas, pessoas corretas, pessoas que amam o Senhor, que honram a palavra e que agora vai ajudar você a crescer no seu chamado. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Quando a gente estava vindo para cá, o apóstolo Nivaldo até comentou comigo, ontem, né, que o apóstolo Sérgio comentou, nós estávamos vindo por causa do Evangelho. E, irmãos, olha que privilégio, né? Estava lá no Brasil, particularmente, eu nunca tinha vindo na Europa a primeira vez. Na realidade, apóstolo, eu sou a primeira pessoa da minha família que vem na Europa, né? Então, assim, eu comecei a pensar sobre isso, sobre esse privilégio, né? Como as igrejas a qual eu pastoreio se levantaram para honrar a minha vida, para abençoar a passagem, para ofertar na minha vida para que eu pudesse estar aqui. Então, eu não estou aqui por causa do meu suor, eu não estou aqui porque eu trabalhei muito no secular, eu juntei dinheiro para fazer a viagem. Não, eu estou aqui por causa do Evangelho. Eu estou aqui por causa do ministério. Eu estou aqui porque ministério é uma bênção. E eu poderia passar aqui a manhã toda, irmãos, te dando testemunho de como o Senhor tem me abençoado, principalmente esse ano, em relação ao ministério. Né? Fui para São Paulo, né? Como eu fui abençoado naquele lugar, a unção, a palavra, né? Pessoas me favorecendo, Deus usando pessoas para abençoar a minha vida. E eu lembro que eu cheguei para o apóstolo, disse, apóstolo, eu estou tão feliz, eu cheguei aqui, né? Teve pessoas da minha família que me deram o carro, tanque cheio, abençoaram a minha vida. E eu lembro que o apóstolo falou assim para mim assim, era para ter sido o ano passado. E o que é que ele quis dizer com isso? Você, o ano passado, podia ter provado disso, mas como você não se posicionou, você não provou. Agora você está provando porque você está se posicionando. Em outras palavras, quando eu e você se posiciona, tem bênção para a nossa vida, tem favor de Deus para a nossa vida, tem galardão, tem recompensa, tem portas abertas, pessoas que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque você se posiciona, não para reclamar, não para dizer que está pesado, não para dizer que é um fardo, mas para você dar graças a Deus pelo privilégio de ser chamado. Ô, glória a Deus. Olha o que o Senhor falou. Olha só, Marcos 10, 28, você achou aí? Olha o que a Bíblia diz. Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo para te seguir. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, alguém aqui deixou o Brasil? Sua casa lá no Brasil? Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, trabalhos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Você pode dizer, diga 100 vezes mais. Aleluia, 100 vezes mais já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Irmão, se Jesus tivesse dito assim, olha, você deixou tudo, porque antigamente havia esse pensamento, né? A gente deixava o mundo, a gente vinha para Jesus, a gente tinha perseguição, a gente tinha sofrimento, mas no final vai ter o céu. Então, quando chegar no céu, você vai ter paz, você vai ter bênção. Deixa eu te dar uma boa notícia a você nessa manhã, vai ter bênção aqui na terra. Vai ter paz aqui na terra. Vai ter graça aqui na terra. Vai ter favor aqui na terra. Vai ter prosperidade aqui na terra. 100 vezes mais daquilo que deixamos, daquilo que abrimos mãos. A Bíblia é tão clara, irmão, que ela fala até mesmo de pessoas. Quantos de vocês estão aqui em Portugal e criaram vínculos, laços de irmãos? Não é assim? De se apoiar. Às vezes, irmãos, tem pessoas no ministério que eu tenho contato, que eu tenho amizade, do que mais os meus irmãos mesmo de sangue. A gente cria esse vínculo, a gente cria essa afinidade. É, não é verdade? Pessoas que vão cuidar da gente, né? Eu tenho aqui o privilégio de ter 2 pais,
né? Meu pai, o apóstolo Nivaldo, o apóstolo Sejão, não vou dizer que ele é avô, ele é pai, né? Não é verdade, irmãos? Então, é um privilégio, pessoas que cuidam da minha vida, pessoas que se eu estiver saindo daquilo que é a vontade de Deus, vai dizer, não é por aí não, é por aqui, te alinha, pessoas que vai me promover, que vai me ajudar, que vai me abençoar, irmãos meus que estão aqui de ministério, irmãos, Deus tem sido muito bom para mim e para você. Não podemos reclamar, não podemos murmurar, muito pelo contrário, temos que dar ações de graças e reconhecer que ministério é uma bênção. Aleluia, aleluia. Agora, eu quero te dizer algumas coisas aqui. Como a gente vai cumprir esse ministério para que ele seja uma bênção? Porque, como eu falei para você, por que para algumas pessoas não tem sido bênção? Porque ela tem feito coisas fora daquilo que a Bíblia diz. E aí, fora do que a Bíblia diz, vai ser pesado, vai ser difícil, né? A gente vê muitas vezes lá no Brasil pessoas que, ao invés de ser chamado, elas estão se chamando. Ao invés de o Senhor chamar ela para o ministério, elas estão se colocando no ministério aonde Deus não chamou ela. Às vezes o Senhor chamou ela para ser pastor, ela quer ser profeta. Às vezes Deus chamou para ser um mestre, ela quer ser um apóstolo. Então, nesse sentido, pessoas vão ter dificuldade. Por quê? Elas estão calçando um sapato que não é seu. Eu não sei se alguém aqui já teve esse tempo, essa oportunidade de você calçar um sapato que não é seu. Você calçar 41, de repente der um sapato 38. Vai ficar apertado, não vai? Vai incomodar, vai ser difícil para andar. Por quê? Porque você está calçando algo que não é seu. Mas, no ministério, é parecido com isso. Pessoas querem fazer coisas que Deus não chamou, então vai ser difícil, vai ser aperto, vai ser pesado. Por quê? Porque não está dentro do seu chamado. Mas quando você está no seu chamado, é suave e leve. Aleluia, aleluia. Eu tenho tido o privilégio hoje de pastorear 2 igrejas. Algumas pessoas me perguntam, como é pastorear 2 igrejas? Eu disse, é a mesma coisa que pastorear uma. Alguém pensa que é mais difícil. Não, por quê? Porque tem uma graça. Tem uma unção para isso. Tem um favor de Deus. Sabe? Tem Deus favorecendo para nos colocar no entendimento onde nós vamos fazer. E vai ser suave, vai ser leve. Porque Ele não vai me dar peso. Né? Hoje mesmo, né, a gente está no dia 15, é o dia de pagar um aluguel de uma das igrejas. E muitas vezes nós olhamos para o caixa da igreja e o que tem para o aluguel para pagar, o valor, sabe, irmãos, às vezes está um pouco distante. E às vezes eu vejo pessoas que é do ministério, da tesouraria, né, das finanças, dizem assim, pastor, e agora como é que vai ser? Se vai ser como é todos os meses. O Senhor vai prover. Não vou me preocupar, porque a igreja não é minha, é dele. Só sou a pessoa que ele chamou para administrar. Para liderar, debaixo do senhorio dele. Você entende isso aqui? Então, até as contas, a gente não se preocupa. Porque se eu me preocupar, é porque é minha. Mas se é dele, eu vou me preocupar com o quê? Não é verdade? Então, ele chama, ele capacita, ele unge, ele provê. Por quê? É o ministério, é o chamado, é a igreja, é a obra dele. É como o apóstolo Sejão falou ontem, né? Se você vai trabalhar numa empresa, a empresa vai prover para você. Ele deu um exemplo de uma empresa de farmacêutica, né? Dá lá a roupa, dá o carro para a pessoa ir, bota o combustível, deixa a pessoa toda preparada para quê? Para representar bem aquela empresa. Você está aqui na terra para representar o reino de Deus, meu irmão. Aleluia, aleluia. Vamos abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira coisa que você tem que entender é que você vai servir no ministério debaixo da unção. Diga comigo, unção. E essa palavra unção, ela pode ter algumas definições, poder, capacidade, mas eu gosto de dizer que a unção é a habilidade e a capacidade dada pelo Espírito Santo para fazer algo que Deus chamou para fazer. Aleluia, diga comigo, habilidade, capacidade que Deus me dá pelo Espírito Santo para fazer o que Ele me mandou fazer. Aleluia! Então, olha o que a Bíblia vai dizer aqui, 1 Coríntios 15, 9, diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, mesmo o apóstolo Paulo, aquele que a gente leu lá no início, falando do chamado dele. Você sabia, você conhece de Bíblia e sabe que Paulo, ele era um perseguidor da igreja, não era assim? Alguns estudiosos falam que Paulo é como se fosse um terrorista, porque, segundo alguns estudos, Paulo consentiu na morte de mais de 2.000 cristãos. Então, Paulo, ele tinha prazer nisso, né? Consentiu na morte de Estevão, ele estava perseguindo, ele tinha carta para ir numa cidade, pegar os cristãos, tirar de casa, prender, açoitar e até matar, e ele tinha prazer nisso. De repente, o Senhor tem um encontro com ele.
Porque o Senhor não vai olhar para o nosso passado. Ele vai olhar para aquilo que Ele tem para mim e para você no futuro. Então ele tem um encontro com Paulo, ele restaura a vida de Paulo, ele dá um chamado específico para Paulo, e Paulo entende isso. Ele diz, eu não fui desobediente. Aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu estou fazendo. E agora Paulo está cumprindo o seu chamado, e ele vai dizer assim, ó, porque eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas olha o versículo 10, ele diz, diga, pela graça de Deus. Só até aí, Paulo diz, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele está dizendo, todavia, não sou eu, a pessoa de Paulo, o cara chamado Paulo. Não, é a unção, é a graça, é o favor. É a habilidade que o Espírito Santo derramou na minha vida e agora eu estou fazendo essa obra com tanta força, com tanta capacidade, porque tem uma força do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu quero declarar que o Espírito Santo também está com essa força sobre a tua vida, meu irmão. Como o Nestor profetizou aqui essa manhã, tem uma nova unção sobre você, revestindo você, capacitando você. Você vai sair desse tempo, dessa conferência, não vai diminuir, você vai aumentar, você vai fazer mais coisas, você vai alargar as tendas, você vai fixar bem as estacas, você vai crescer em nome de Jesus. Aleluia! Por causa da unção, da habilidade do Espírito Santo. Da capacidade. Irmãos, a habilidade do Espírito Santo é algo tão poderoso, porque eu só estou aqui hoje por causa dela. Amém? Eu costumo dizer, dar esse exemplo, que eu era tão tímido antes de conhecer Jesus, que na época de escola, quando se tinha aquele trabalho na sala de aula, você já fez aquele trabalho na sala de aula? Eu era aquele que segurava a cartolina. Amém? Tinha aqueles que era desenrolado, que falava, né, que chegava a cumprimentar todo mundo. Eu era calado da minha. Né? Eu ficava escondidinho no meu canto, porque a timidez tomava conta de mim. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu descobri que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E eu disse, agora eu continuo tímido e não vou para o céu, é melhor perder a timidez. E eu disse, Espírito Santo, venha cá, me ajude, me dê graça. Aí Jesus disse assim, não se preocupe, porque naquele momento que você vai falar, não é você, é o Espírito Santo que vai falar para intermédio de você. Agora, irmão, se eu for falar, eu passo o dia todo falando. Amém? O apóstolo me deu o tempo aqui, eu vou me concentrar no tempo. Mas se tivesse um tempo livre aqui, a gente pregava até amanhã. Por causa da capacidade do Espírito Santo. Posso ver amém? Amém. E esse Espírito Santo está em mim, está em você. Amém. Deixa eu te dar uma boa notícia. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, é o Espírito Santo que está em você. Amém. E a Bíblia diz que tudo que Jesus fez, Ele fez pela capacidade do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu costumo dizer que tem um filme que a gente assistia antigamente, onde passava Jesus criança e de repente morria um passarinho, aí Jesus pegava o passarinho, orava e o passarinho ressuscitava. Não sei se você já viu esse filme na sessão da tarde, né? Não passava antigamente? E aí, irmãos, aquele filme não é verdade, porque Jesus, enquanto criança, ele não curou ninguém, ele não fez nenhum milagre. Mas quando Jesus ele completa o tempo de 30 anos lá em Israel, a Bíblia diz que ele vai ter com João Batista, no Rio Jordão, é batizado por João Batista, ele sai do rio e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de uma pomba, não uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, ele é uma pessoa. Vou te dizer de novo, o Espírito Santo não é uma pomba, ele é uma pessoa. Tem pessoas que pegam uma pomba de porcelana, botam na estante da sua casa e alguém pergunta, o que é isso aí? Ele diz, é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é uma pomba, não é um objeto, ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade que veio habitar dentro de mim e dentro de você. Para te capacitar a viver a vida cristã, mas também para te capacitar a você fazer a obra que Deus chamou você para fazer. Toque na pessoa que está ao seu lado e diga assim, meu irmão, o Espírito Santo está aí dentro de você, diga, e sobre você, capacitando você a fazer a obra que Ele chamou você para fazer. Diga, não vai ser pesado, não vai ser difícil, diga, vai ser suave, vai ser leve, vai ser uma bênção. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Aleluia, aleluia. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o Espírito que está em mim, está em você. Capacitando a mim e a você. O Espírito Santo que estava em Pedro,
que ungiu a Pedro, é o Espírito Santo que está em você. O Espírito Santo estava em Paulo, que Paulo disse, eu sou o que eu sou pela graça. É o mesmo Espírito Santo que está na minha vida, está na sua vida. Talvez você tenha um chamado diferente. Paulo tem um chamado apostólico, plantar igrejas, desbravar coisas. Talvez você tenha um chamado nessa área. Talvez você tenha um chamado pastoral, ou na área profética. Não importa. O que importa é que quem dá os dons, os talentos, é o Espírito Santo. Que nos capacita, que nos unge, que nos levanta, que não deixa você desistir. E eu estou falando agora pelo Espírito Santo. Aleluia. Tem pessoas que chegaram aqui com essa vontade de desistir. Pensando em desistir, pensando em parar. Talvez até disse, eu nem ia para esse evento. Mas alguém insistiu tanto, e eu estou aqui. Sabe, irmãos, pode ter pessoas, teu líder, alguém da igreja que insistiu. Mas sabe por quê? O Espírito Santo impeliu essa pessoa a insistir com a tua vida. Ele é aquele que não desiste. Ele é aquele que nos levanta por dentro. Ele é aquele que quando a gente pensa que está sem força, aí é que tem força. Paulo disse, Senhor, está difícil esse negócio aqui. Deus disse, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo disse, então quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque agora que o Espírito Santo vem, levanta você, capacita você, unge você a fazer o que Deus chamou você. Aleluia, diga eu vou, diga na unção. Amém, irmãos? Então por que pessoas reclamam, murmuram, desistem? Porque elas não estão na unção. Na unção vai ser difícil, mas sem a unção vai ser difícil, mas com a unção vai ser fácil. A gente costuma dizer lá em Recife, em Paulista, que na unção é como passar faca na manteiga. A faca quente. Não vai ter dificuldade, não é verdade? Por quê? Porque tem uma força, tem uma graça do Espírito Santo para eu e você fazer aquilo ali. Aleluia. Segundo ponto que eu quero chamar a tua atenção, irmãos. Trabalhe com excelência. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel, capítulo 6. Já estou perto de finalizar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando a gente pensa na unção, a gente pode observar tantas pessoas, irmãos, que não tinham capacidade, mas a capacidade veio. A gente olha para os homens do Antigo Testamento, eram os homens cheios de defeitos, de falhas, né? Moisés dizia, não sei falar, sou pesado de língua. Deus disse, vai dar certo, eu vou com você. Né? Isaías falou sobre isso, Deus disse, qual é o teu problema, Isaías? É a tua língua? A Bíblia diz que veio um anjo com antenais e tocou na língua de Isaías, ou seja, aquilo que era a dificuldade dele, Deus veio e resolveu. Para que você não possa dizer assim, não tenho condições, não tenho capacidade. Deus vem com graça, Deus vem com a solução para resolver aquilo que você não podia fazer. Então, eu costumo dizer que a unção, para a gente finalizar essa parte, é mais ou menos assim. Digamos que eu chamasse, vou pegar o exemplo aqui do meu amigo Chico, né? Pastor Francisco. Eu pedisse ao pastor Francisco assim, pastor Francisco, por favor, hoje à noite, compra a gente 2 pizzas. Quem gosta de pizza aí? Vá lá em Beni e compre 2 pizzas lá. Aí, pastor Francisco quer dizer assim para mim, assim, olha para cá. O que é que ele ia dizer para mim assim? Ele podia dizer assim, eu vou ou não vou. Né? O que é que ia depender? Era o querer dele? Não, era o euro. Não é verdade? Se ele dissesse assim, pastor Will, eu tenho euro e eu vou lá comprar. Mas se ele não tivesse o euro, mesmo que ele quisesse ir, ele não poderia ir. Você concorda comigo? Porque ele não tinha essa capacidade. Agora, se eu chamasse ele, eu não sei nem mais ou menos quanto é a pizza aqui, acho que é 20 euros, né? 20 euros que você falou, Will. Se eu chamasse o pastor Francisco e dissesse, pastor, toma aqui 100 euros. Vai ali, compra 2 pizzas, compra refrigerante, compra água, compra suco. Agora, se ele vai ou não, não é uma questão de capacidade. Agora é se ele quer ir. Porque eu estou dando a capacidade a ele. Você concorda comigo? Ou seja, o que Deus fez na minha vida e na tua vida é mais ou menos isso. Deus, ele chamou, mas primeiro, ele capacitou. Agora a questão de você ir ou não ir, não é se tem capacidade, é se você quer. Porque a capacidade já está em você. Quem capacita é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você já tem tudo. Aleluia! 1 João vai dizer que nós temos a unção do Santo e sabeis tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo orienta. O Espírito Santo corrige. Ei, irmãos, a Bíblia vai dizer que muitas vezes os apóstolos eles iam para um lugar. Aí o Espírito Santo dizia assim, não entre nessa cidade não. Eles voltavam.
Eles davam atenção a isso, eles davam essa importância. Eu gosto de um texto, quando a Bíblia vai dizer, eu acho que é Atos capítulo 15, a Bíblia vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo assim, pareceu bem ao Espírito Santo, que é o mais importante, e a nós. Ou seja, ele está dando esse entendimento. A unção, o Espírito Santo, o poder, é o que nós temos de mais importante no ministério. Sem o Espírito Santo vai ficar difícil, porque é um ministro seco. É um ministro vazio. É como alguém pegar uma lata de refrigerante e colocar pedra. Ela pode até fazer barulho, mas não vai promover nada. Agora, se você pega o Espírito Santo dentro de um homem, essa pessoa tem tudo. Quando ela fala, ela vai falar pelo Espírito Santo. Quando ela impõe as mãos, é o Espírito Santo que impõe as mãos. Quando ela ensina, é o que o Espírito Santo mandou ensinar. E é o Espírito Santo que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia! Daniel capítulo 6, corra lá, por favor. Daniel capítulo 6. Segundo ponto, irmãos, faça com excelência. Trabalhe com excelência para um Deus excelente. Diga, eu vou trabalhar com excelência para um Deus excelente. Daniel capítulo 6, versículo 1, você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, e que estivesse sobre todo o reino. Verso 2, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Agora, renova a tua atenção. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Olha que coisa poderosa. Daniel está servindo, mas ele não serve de todo jeito. A Bíblia diz que em Daniel tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente não era porque Deus olhou para Daniel e disse assim, deixa eu botar aqui um espírito excelente. Não, era ele que tinha isso. Sabe? Era ele que queria fazer com excelência. Era ele que não fazia de todo jeito. E, irmãos, na obra do Senhor é desse jeito. O ministério é uma bênção. Não faça de todo jeito. Não sirva de todo jeito. Sirva com excelência. Seja o melhor naquilo que você faz. Você não vai entrar em competição com ninguém. Mas sabe que naquilo que Deus chamou você, você vai fazer com excelência, meu irmão. Se você faz parte do louvor, você vai tocar com excelência, você vai cantar com excelência. Se você serve no diaconato, você organiza as coisas, serve com excelência. Se você prega a palavra, você se prepara, você crê, você ora, você estuda a palavra. Não para pregar, você estuda porque você vive a palavra. Quando você tem a oportunidade de pregar, você prega com excelência. Porque é uma vida de excelência. Sabe, irmãos, a gente vive hoje um contexto onde pessoas querem coisas excelentes. Quero uma casa excelente, um carro excelente e está tudo certo. Eu creio que Deus tem essas coisas para mim e para você. Posso ouvir amém? Amém? Porque Jesus disse, tem 100 vezes mais. Mas não queira apenas uma casa excelente, um carro excelente. Queira você ser uma pessoa excelente. Aleluia! Um ministro excelente. Um líder excelente. Sabe o que é um líder excelente? Um ministro excelente? Alguém acima da média. Escuta o que eu vou te dizer. Faça o seu melhor, porque o seu trabalho é o mais importante dessa terra. A obra de Deus é o trabalho mais importante dessa terra. Eu vou provar isso a você. Deixa eu fazer você pensar sobre isso. Vamos pensar sobre um cardiologista. Ele vai cuidar de alguém, de um paciente, né? Tratar o coração do paciente, e ele pode salvar a vida da pessoa. Você concorda comigo? Ele pode levar a pessoa para o céu? Não. Aquele paciente pode ficar bom, passar 10 anos, morrer e ir para o inferno. Eu e você pregamos a palavra. Oramos por pessoa, cuidamos de pessoas, e essas pessoas serão salvas e vão para o céu. Em outras palavras, irmão, eu quero te dizer, o melhor cardiologista que existe na face da terra, o meu trabalho e o teu trabalho é muito mais importante. Ele está lidando com coisas terrenas, nós estamos lidando com coisas celestiais. Você pega um policial, ele prende pessoas, ele protege pessoas. Nós prendemos o demônio, damos ordem a ele, libertamos pessoas. Cuidamos de pessoas, protegemos pessoas. Em outras palavras, irmãos, o trabalho de um policial, se tiver algum policial aqui ou um cardiologista, é bênção esse trabalho, eu creio que é digno, mas eu quero te dizer, o nosso trabalho é muito mais importante que o de um policial. Aleluia!
Aleluia. Vamos pensar sobre um professor, uma professora, talvez tenha um professor ou professora aqui. É um trabalho de excelência. Ensina pessoas, nos educa, nos treina para a vida. Mas deixa eu te dizer, irmãos, nós que ensinamos a palavra na igreja, nós temos um papel muito mais importante. Porque aquilo que nós ensinamos restaura casamento, liberta pessoas, abençoa pessoas. O que o apóstolo Sérgio tem ensinado para a nossa vida, irmão, tirou a nossa vida de uma condição, nos levou para outra condição. Eu não imaginava. Eu estava aqui ontem e estava chorando aqui, porque o Senhor me fez lembrar de uma visão que eu tive muitos anos atrás, de estar pregando num lugar como esse. Pessoas bem... Porque não é apenas a questão do lugar aqui na Europa, mas é até mesmo o estilo. Porque nosso estilo lá em Recife, pela temperatura, pelo ambiente, é diferente. A forma que se veste, né? E aí o Senhor, eu olhei para trás e vi as pessoas bem vestidas, a forma de estar vestida, e o Senhor me trouxe aquela visão. Irmãos, eu estou aqui hoje por aquilo que o apóstolo tem me ensinado, por aquilo que o meu apóstolo tem feito na minha vida. Ou seja, o que esses homens têm feito na minha vida, não tem dinheiro que pague, irmão. Glória a Deus pelos professores que me ensinaram o português, a matemática, mas mais importante ainda, sou eu e você que ensina a palavra de Deus. Em outras palavras, o ministério é uma bênção. E nós devemos fazer isso com excelência. Aleluia. Diga ao seu irmão, não faça de todo jeito. Diga, sirva com excelência. Aleluia. Diga, seja acima da média. Diga para ele, seja tão bom no que Deus chamou você para fazer, que outras pessoas vão ter dificuldade de substituir você. Lá a gente fica pensando isso, irmãos. O apóstolo dizendo assim, eu vou para a Europa. Fica aí o pastor Chico. Meu Deus do céu, o que é que vai ser da gente? Né? Porque o nosso apóstolo é excelente. O nosso apóstolo é um homem de Deus, sabe, de integridade, de caráter, mas, irmão, de botar a mão no arado mesmo e fazer a obra de Deus com tanta força que para substituir ele vai ter dificuldade. Ele é excelente, você entende isso aqui? E é assim que eu e você tem que ser, servir com excelência. Que no dia que eu e você não estiver servindo, alguém vai sentir falta. Não por causa de mim, de você, irmãos. A honra não é nossa, mas é por aquilo que eu e você tem feito, com integridade, com força, com excelência, porque é a obra de Deus. Aleluia, aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Para a gente finalizar, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Eu quero te dizer, Deus é bom e paga bem. Ele é um bom pagador. Ele recompensa bem quem lhe serve. Amém? Deus chama você para o ministério. Deus chama você para a obra. Né? Como a gente já leu lá em Mateus, que a Bíblia diz, Pedro perguntou, Senhor, deixamos tudo. Deixamos casa, deixamos trabalho. Né? Poderíamos estar melhor do ponto de vista natural. Mas a gente abriu mão por essas coisas. E a gente vai perder? Não, irmãos. Porque o nosso apóstolo costuma dizer, ninguém ganha de Deus. E eu posso até te dizer, ninguém nem empata com Deus. O que você abriu mão, o que você renunciou, te prepara, porque Deus vai acrescentar muito mais na tua vida. Ele recompensa bem os seus filhos. Aleluia, aleluia. Então, como eu já falei para você, de quantas coisas boas eu tenho provado, a Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Eu estou aqui porque Deus é bom. Aleluia. Eu tenho provado da bondade dEle. Eu tenho provado do favor dEle. Eu tenho provado do cuidado dEle sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu sei que tudo tem sido por causa dEle. Por quê? Porque Ele recompensa bem quem serve a Ele. Eu estou servindo com a unção que Ele me capacitou, mas agora tem a minha parte, fazer com excelência. Eu estou fazendo com excelência e agora tem o quê? Tem recompensa. Jesus disse assim, eis que eu venho sem demora e nas minhas mãos está recompensa. Tem recompensa para mim e para você. Porque tem gente que diz assim, não, porque eu estou fazendo a coisa do reino de Deus, mas eu nem quero nada. É porque você não entende como Deus é bom. E você não vai estar de olho nisso. Ah, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me dar aquilo. Não, não é isso. É que eu e você vai fazer por amor a Ele. Porque Ele nos salvou, nos resgatou. Mas Ele que é bom, quer abençoar a mim e a você. E nós recebemos. Posso ouvir amém? Aleluia! Então deixa eu te dizer isso aqui. Nós trabalhamos, como até o apóstolo falou algo sobre isso ontem, nós trabalhamos na maior multinacional do mundo, chamado Reino de Deus. Ela está em toda a terra, amém?
Temos o melhor patrão do mundo, que é o nosso Pai Celestial. Tem um plano de carreira. Pode ter começado como discípulo. Daqui a pouco você está no louvor. Daqui a pouco você está no diaconato. Mas você vai crescer. Você vai crescer, vai chegar um ministro do evangelho. E quando você chega um ministro, também você vai crescendo, sabe? Você não vai ficar naquele mesmo patamar que você foi chamado há 20 anos atrás. Não, você cresce, você aumenta. Tem mais galardão, tem mais acesso, tem mais coisa de Deus para a tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus. Ele te dá um bom salário. Que às vezes não vai cair no dia 5, mas pode cair dia 1, dia 2, dia 10, dia 25. Lá tem pessoas que têm medo, lá, às vezes tem gente assim, vai chegando no dia 20 e as coisas só apertam. Para mim e para você não, irmão. Porque para mim e para você é o reino celestial. É ele que nos sustenta. Pastor, não tem acontecido na minha vida. Tem alguma coisa errada. E não é do lado dele. Porque o lado dele é perfeito, é constante. É do nosso lado que precisamos nos posicionar para receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Tem 13º, tem 14º. Mas 14º as empresas têm fora, né? Eu quero te dizer, tem 15º. E vai mais para cima. Tem proteção. Tem proteção ou não tem? Tem. Um cuidado sobre nossas vidas. Tem promoção. Tem provisão. Tem tudo, irmão. Uma empresa chama aqui e diz assim, vou te dar o carro, vou te dar a farda, vou te dar isso. Aí no reino de Deus, não, irmãos. Quando o filho daquele pai, eu costumo dizer que as pessoas falam, o filho pródigo, né? Parábola do filho pródigo. Mas eu costumo dizer, ali é a parábola de um bom pai. O filho voltou, o pai disse, tem veste nova. Tem anel, tem autoridade. Tem sandália, não mais descalço, não mais humilhado. Tem sandália para você andar. Ou seja, é o pai provendo para mim e para você. Amém. Aleluia. E aqui, 2 Coríntios 5:20 vai dizer assim. Você achou aí, 2 Coríntios 5:20? A Bíblia diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? Você já viu o embaixador? Como é que o embaixador anda? É o carro dele ou do governo? A roupa, quem provê é ele ou o governo? O salário, é ele que corre atrás, faz de tudo ou é o governo? Tudo é o governo que promove para ele. É um governo natural. Eu e você somos embaixadores do reino celestial. Que coisa maravilhosa. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia, aleluia. É um chamado, é uma convocação. Mas também, irmãos, tem unção, tem habilidade. E eu quero te dizer, irmãos, é bênção demais, é bênção de Deus. Deus recompensa você com coisas materiais, favor, graça, coisas espirituais que dinheiro não compra. Coisas espirituais que dinheiro não compra. Dinheiro pode comprar uma casa de cimento e tijolo. Deus dá para mim e você um lar abençoado. Dinheiro pode pagar um plano de saúde ou comprar um remédio. Deus tem cura para mim e para você. Sabe, irmãos, Deus, ele vai nos promover e vai nos proporcionar coisas que dinheiro aqui na terra não vai comprar. Aleluia! Você não tem como ganhar e nem empatar com ele. O que você faz pelo reino e pela obra de Deus, haverá um galardão e recompensas extraordinárias. Fica de pé, eu quero orar pela tua vida.